E se eu te dissesse que uma única profecia bíblica pode revelar o lugar exato onde milhões de pessoas estarão em perigo quando chegarem os últimos dias? Não estou falando de símbolos vagos ou de interpretações difusas, mas de palavras claras que Jesus e os profetas registraram para a nossa geração. Imagine abrir os olhos numa manhã e perceber que tudo o que parecia seguro ao seu redor se transforma em um cenário de juízo. O mundo chama certos lugares de seguros, mas a palavra de Deus adverte o contrário. O que você faria se descobrisse que o lugar no qual confia hoje pode ser a sua maior armadilha amanhã? Estas não são histórias inventadas nem lendas antigas. São advertências proféticas que ecoam com força no livro de Daniel, no Apocalipse e nos próprios lábios de Jesus Cristo. E cada detalhe nos mostra que não é coincidência, mas preparação para o que está por vir. Talvez você nunca tenha parado para pensar no que significa estar no lugar errado quando as profecias do fim dos tempos começarem a se cumprir. Mas agora é o momento de refletir sobre isso. Porque, embora muitos ignorem, a Bíblia já nos apontou com precisão os lugares onde não deveríamos estar. E o mais impactante é que o primeiro lugar revelado não é um mistério oculto em códigos secretos, mas um anúncio claro, direto e com nome próprio, dado pelo próprio Jesus, há mais de 2000 anos. O Prism falou com uma clareza que hoje ainda nos estremece. Em Mateus 24:1, quando mencionou essa abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ele não estava lançando uma metáfora abstrata, mas dando uma advertência concreta, geográfica e urgente. Ele disse: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Percebe? Não foi um chamado simbólico, foi uma instrução precisa. Como se estivesse marcando no mapa os lugares onde a vida estaria em perigo e os refúgios que já estariam preparados por Deus. Isso nos mostra algo profundamente inquietante. Nos últimos dias, não bastará ter fé de forma abstrata. Também será necessário discernir o lugar certo onde estar. E essa frase de Jesus, repetida nos evangelhos, é como uma sirene que continua soando em nossos corações. Não é surpreendente que ele mesmo tenha deixado indicações de fuga, como se previsse o desespero daqueles que buscarão refúgio em meio ao caos? O profeta Daniel, no capítulo 9, fala de uma aliança de 7 anos que marcará o início de um tempo crítico, com uma ruptura dramática na metade desse período. E quando conectamos essas palavras com 2 Tessalonicenses 2:2, onde se descreve um homem que se levanta contra tudo o que se chama Deus e se assenta no templo como se fosse Deus, o quadro torna-se ainda mais real e perturbador. Jerusalém, a cidade que muitos consideram o centro espiritual do mundo, será o epicentro de um conflito final entre o bem e o mal. Mas o mais impactante não é apenas o que acontecerá ali, mas o que essa profecia bíblica revela sobre a nossa geração. Porque, segundo as Escrituras, chegará um momento em que essa cidade será cercada de exércitos e a ordem será clara: sair, fugir, não olhar para trás. E, mesmo assim, milhares permanecerão presos, confiando em sua própria segurança, sem perceber que a verdadeira proteção não está em muros de pedra, mas em obedecer à voz profética que atravessa os séculos. E aqui surge a primeira grande virada emocional. Aquilo que para muitos é o lugar mais santo, a terra onde tudo começou, será também o palco da maior confrontação espiritual da história. Imagine por um momento que as profecias do Apocalipse começassem a se cumprir exatamente agora, no meio da sua rotina diária. Onde você estaria? O que estaria fazendo? E o mais importante, estaria no lugar certo segundo os avisos deixados por Jesus e confirmados pelos profetas como Daniel. A palavra de Deus não fala de forma vaga. Ela nos dá sinais concretos sobre o que observar e como nos preparar para os últimos dias. Mas a pergunta incômoda é esta:
Estamos realmente atentos ou seguimos vivendo como se nada fosse acontecer? Há aqueles que já sentem no coração essa urgência de buscar a verdade do Senhor, de caminhar sob a sua direção e não se deixar enganar pela aparente segurança deste mundo. E quero perguntar a você, que está vendo este vídeo, você também deseja estar no lugar certo quando chegar o tempo determinado? Se a sua resposta é sim, escreva nos comentários: aqui estou, Senhor, guia os meus passos. Pode parecer um simples ato de fé, mas creia, o seu comentário pode despertar a fé de outra pessoa que o leia e lembrá-la de que não está sozinha nesta preparação espiritual. O primeiro lugar que as profecias bíblicas apontam como foco de perigo nos últimos dias é nada menos que do Jerusalém. Pode parecer contraditório, porque falamos da Terra Santa, o coração da fé, o lugar onde tantos sonham em colocar os pés. No entanto, foi o próprio Jesus quem advertiu que essa cidade seria o palco da abominação, da desolação e do maior conflito espiritual da história. Quando ele disse: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Ele estava antecipando um tempo de perseguição e caos sem precedentes. Pense no quão impactante é essa revelação. O lugar que representa a promessa e o início da redenção também será o cenário onde muitos perderão a oportunidade de obedecer a tempo. Daí profecias do Apocalipse e do livro de Daniel coincidem em mostrar que aquilo que hoje parece o lugar mais sagrado e seguro em breve se tornará o epicentro do engano e da batalha final. E não é um detalhe menor. Os textos dizem claramente que, em meio a essa convulsão, um homem se assentará no templo, fazendo-se passar por Deus, desafiando o Altíssimo. Jerusalém, o lugar que deveria ser refúgio de fé, se transformará em pedra de tropeço para as nações e em um sinal visível de que o tempo profético chegou ao seu ponto mais crítico. O que ocorreu em Jerusalém não é apenas um alerta localizado, é um espelho que reflete o que virá sobre o mundo inteiro. A profecia bíblica é clara: quando os últimos dias atingirem seu clímax, não haverá canto seguro para aqueles que confiarem nos sistemas humanos. O Apocalipse, descreve cidades inteiras caindo em questão de horas, centros de poder desmoronando como castelos de areia e multidões perplexas procurando abrigo onde já não haverá refúgio. Você consegue imaginar o caos de uma grande metrópole sem luz, água ou alimento? Lugares que hoje parecem impenetráveis, amanhã se tornarão armadilhas mortais. E aqui está a virada emocional que não podemos ignorar. O que para o mundo representa progresso, poder e segurança nas que profecias do fim dos tempos aparece como cenário de juízo e destruição repentina. Em uma só hora, diz o livro de Apocalipse, riquezas acumuladas durante séculos desaparecerão, mercados inteiros ruirão, e o que parecia invencível mostrará sua fragilidade. É um chamado direto, não apenas para ver o que acontecerá em Jerusalém, mas para despertar para a realidade de que nenhuma cidade, nenhum sistema humano resistirá ao dia em que o Senhor executar seus juízos. Se você chegou até aqui, é porque no seu coração sabe que estas profecias bíblicas não são histórias antigas, mas advertências vivas para o nosso tempo. Eu quero convidar você a fazer algo muito simples, mas poderoso. Deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Pode parecer um detalhe pequeno, mas cada clique faz com que esta palavra de Deus alcance mais pessoas que precisam despertar antes que seja tarde demais. Além disso, inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo estudo que compartilhamos é mais uma oportunidade de fortalecer a sua fé e preparar você para os últimos dias. E se este ensinamento já está falando ao seu espírito, escreva nos comentários: quero caminhar na verdade do Senhor. As suas palavras não serão apenas uma confissão de fé,
mas também podem se tornar uma centelha que incentive outros a tomarem a mesma decisão. Lembre-se, quando compartilhamos a verdade do Evangelho, não apenas nos edificamos, mas também levamos luz àqueles que ainda vivem em confusão. O terceiro lugar que as profecias bíblicas apontam como armadilha nos últimos dias pode surpreender, porque não se trata de cidades ou territórios, mas da falsa segurança que muitos acreditam construir com as próprias mãos. Milhares de pessoas hoje colocam sua confiança em bunkers subterrâneos, abrigos fortificados, depósitos secretos de comida e água, convencidas de que ali estarão a salvo quando o caos chegar. Mas a palavra é contundente. Em Apocalipse, capítulo 6, diz que reis, poderosos e ricos se esconderão em cavernas e montanhas, suplicando que as rochas caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. Percebe? Não são os humildes que buscam esse caminho. São aqueles com recursos para fabricar fortalezas humanas e ainda assim não conseguirão escapar da presença do Senhor. A grande revelação aqui é que nenhum muro de concreto, nenhuma porta blindada, nenhum túnel profundo será suficiente quando os juízos proféticos começarem a se cumprir. Não é uma questão de arquitetura, é uma questão espiritual. O verdadeiro refúgio não está debaixo da terra, mas na rocha eterna, Cristo Jesus. E embora o mundo diga que acumular é prudência, a Bíblia nos lembra que o povo de Deus sobreviveu no deserto não por reservas humanas, mas pela provisão divina. Maná que caía do céu, água que brotava da rocha, roupas que não se gastavam. A mensagem é clara. Confiar apenas na preparação física é levantar um ídolo de autossuficiência, enquanto confiar na voz de Deus é abrir-se para a provisão que nunca falha. E agora que vimos isso com clareza, entendemos que a profecia bíblica não fala apenas de advertências geográficas ou preparos humanos, mas de algo muito mais profundo, onde realmente estará o nosso coração quando chegar o momento decisivo. Não se trata de Jerusalém, nem das grandes cidades, nem dos bunkers subterrâneos. Trata-se de saber se a sua vida está firmemente ancorada na rocha eterna, Jesus Cristo. Essa é a única segurança em meio à tempestade profética que se aproxima. Por isso, quero convidar você a não ficar como um simples espectador. Deixe o seu like neste vídeo agora mesmo, porque com esse gesto você ajuda a mensagem da Palavra de Deus a alcançar milhares de pessoas que hoje precisam ouvir esta verdade. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo estudo é uma oportunidade de despertar, fortalecer a fé e caminhar na direção certa em meio aos últimos tempos. E escreva nos comentários uma declaração de fé que pode mudar a sua vida e animar muitos outros. Aqui estou. Senhor, guia os meus passos. Você não imagina o quanto aquilo que você escrever pode impactar o coração de alguém que está lendo e precisa de uma palavra de esperança justamente agora.